Olá, eu sou Eduardo Lemos, estudante de graduação em Bacharelado de Engenharia de Computação na Universidade de Brasília. Vou introduzir rapidamente o trabalho Análise de Estratégias de Comando e Controle através da interação de componentes de software, realizado por mim e pelo professor Wander Ramos Alves. O contexto abordado do estudo é o domínio de comando e controle. Esse domínio tem como sua origem o meio militar e dedica-se à utilização de esforços, recursos e troca de informações para cumprir um objetivo comum de um grupo. Ao longo do tempo, esse conceito se expandiu para outras áreas em que organização e coordenação são aspectos relevantes. A coordenação e colaboração das ações para atenuar os problemas causados pela pandemia é um exemplo de aplicação dos princípios de comando e controle. Um dos principais conceitos desse domínio é a agilidade de comando e controle ou agilidade de C2. Essa agilidade refere-se à capacidade das entidades envolvidas em lidar com mudanças inesperadas no cenário, por meio de adaptações, tanto individuais quanto coletivas. A agilidade de C2 divide-se em dois principais ramos, a agilidade de abordagem de C2 e a agilidade de manobra de C2. O primeiro ramo é referente à agilidade dos membros e sua organização atual. Em contrapartida, a agilidade de manobra de C2 se refere à agilidade do time e possíveis mudanças nessa estrutura ao longo do tempo. O foco do estudo foi estimar, em um cenário onde a agilidade de C2 estava presente, o impacto da agilidade de manobra de C2. Esse ramo inclui como principais aspectos a coordenação entre membros e sua capacidade de mudar sua estrutura para lidar com mudanças dinâmicas. A topologia organizacional de um grupo e suas decisões como um time são descritos por meio de três aspectos: distribuição de informações pelo grupo, os padrões nos quais os membros se comunicam e quem detém a decisão final sobre qual atitude os membros devem realizar. Partir de uma organização específica para outra, que pode proporcionar melhores resultados, é realizar uma manobra. Como exemplo motivador, ilustramos uma missão de reconhecimento aéreo por drones. O líder do grupo, marcado em azul, apenas coordena o grupo para tirar fotos em localizações do mapa, marcadas em vermelho. Enquanto o líder exerce o papel apenas de coordenador, os demais membros do time tiram fotos, classificando-os como executores. Cada foto demandada possui um tipo e é necessário ter um sensor capaz de tirar a foto com um mínimo de qualidade referente a cada tipo. Eventualmente, uma tempestade forte impossibilita um dos membros do time em prosseguir com a missão. Esse membro, marcado em vermelho, tinha como responsabilidade tirar uma foto do tipo 4, pois era o único membro executor que detinha um sensor E, capaz de realizar essa tarefa. Na configuração do time atual, nenhum outro membro executor detém um sensor E, requisito necessário para executar as tarefas do membro abatido. O líder detém um sensor E, mas, como é o líder nessa estratégia de C2, ele não pode executar tarefas, ou seja, usar o sensor E. Qual é o impacto da agilidade de manobra de C2 nesse cenário? Para solucionar esse problema, modelamos o cenário proposto. Para representar o poder de decisão de um membro, exploramos a ideia de papéis hierárquicos ou cargos. Tanto esses cargos quanto os membros foram modelados por meio de Program Graphs. Além disso, modelamos o sistema de comunicação do grupo através de uma extensão parametrizada de Channel Systems. Com os modelos descritos anteriormente, exemplificamos uma possível alternativa para contornar o problema mostrado no exemplo. Ao realizar uma mudança organizacional, ou uma manobra, alterando-se a topologia do grupo e poder de decisão dos membros, os membros se tornam capazes de lidar com o evento descrito. Na nova configuração, o ex-líder, detentor de um sensor E, propõe-se em realizar as tarefas remanescentes, e todos os membros participam igualmente dessa tomada de decisão. Para avaliarmos a solução proposta, realizamos uma implementação na plataforma Java, utilizando a biblioteca Repass Symfony como framework principal. Mudanças dinâmicas ocorrem durante as execuções dos cenários simulados. Usufruímos do simulador para tentar estimar o impacto da agilidade de manobra de C2 através de métricas detalhadas no estudo. Em suma, os resultados forneceram evidências que os modelos propostos são suficientes para simular o cenário desejado. As execuções em que a agilidade de C2 estava presente obtiveram uma melhor performance, indicando uma possível contribuição da agilidade de manobra de C2. Além disso, os cenários em que foram executadas manobras permaneceram em operação por mais tempo e finalizaram um maior número de fotos quando comparado ao cenário com a ausência de agilidade de C2. Finalmente, como trabalhos futuros, nota-se que outras métricas podem ser utilizadas para analisar o rendimento do simulador. Diversificar as mudanças de contexto também traria benefícios para o estudo, visto que avaliaria os modelos com um maior número de eventos inesperados. Ademais, determinar com mais exatidão a contribuição da agilidade de manobra de C2 complementaria o trabalho. Obrigado.